As mãos quando ele me Senhor Deus, Pai Santo, obrigado por mais uma oportunidade para pregar a Tua Santa Palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, não nos deixe sairmos daqui sem sermos transformados pela Tua Santa Verdade. Obrigado, Senhor, por Tua bondade conosco. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nossa mensagem hoje, ela tem como título o sistema religioso do mal. Nós precisamos entender, irmãos, que o mundo anseia pelo que é bom. O ser humano deseja o que é bom. O ser humano deseja um mundo melhor. Exatamente porque nós fomos criados por um Deus bom para o bem. Deus criou todas as coisas e viu que era muito bom o que Ele havia criado. Todos sonham com valores bons, com um mundo de paz, prosperidade. O problema, irmãos, é porque nós queremos o resultado final sem passar pelo Calvário. Nós queremos chegar no resultado e provar a bondade de um Deus bom, sem passar pela ponte do Calvário do nosso pecado, redimido em Cristo. O mundo quer o muito bom de Deus, sem vivenciar e experimentar a bondade do Senhor, ou se submeter à bondade do Senhor. Por isso que nós desejamos esses valores bons, porque fomos criados para isso, nós fomos criados para o bem. Mas a queda nos tornou maus. Nós queremos o bem fazendo o mal. Nós queremos o benefício e a bênção do bem sendo maus e desobedientes a Deus. Eu quero chegar do outro lado dessa ponte sem atravessar ela. Não é possível isso. O problema com o mundo não é o desejo por um fim bom. O problema do mundo é o uso dos meios para alcançar esse fim. Todo político, quando vence as eleições, ele só vence porque ele prometeu alguma coisa boa. Você não vai ter um político dizendo assim, ó, se eu ganhar, eu vou aumentar o desemprego, vou aumentar a criminalidade, vou quebrar o país, se eu ganhar as eleições. Não, você não vê ninguém, ninguém é louco de ganhar uma eleição prometendo coisa ruim. Só se promete coisa boa, porque o mundo quer isso. O problema real do mundo não é desejar aproveitar o que é bom. O problema é a maneira como o mundo tenta resolver esse mal que existe, sem considerar a realidade das coisas, sem considerar que o problema real da humanidade chama-se pecado. O problema com o mundo é tentar ler a realidade com os olhos do eu acho, no lugar de olhar com os olhos do que são. A realidade, os fatos e a verdade. Qualquer solução proposta pelo mundo sempre vai ser algo que não vai revelar o problema do pecado como uma realidade. As pessoas dizem, o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E quem corrompeu a sociedade? Tentar entender o mundo e resolver o problema sem considerar o pecado, sem considerar o caminho da redenção, é vazio, é sem sentido. Só vai levar mais engano, mais escravidão. E é exatamente isso que o falso profeta vai oferecer ao mundo. Ele vai oferecer uma solução que não passa pelo Evangelho. É assim que o espírito do anticristo tem oferecido nas nossas gerações a solução para a violência contra a mulher, a solução para a criminalidade, a solução para
para o preconceito, a solução. Esses desejos, vencer esses desafios é bom, são bons desejos. Reduzir a violência contra a mulher é um bom desejo. Diminuir a criminalidade é um ótimo desejo. Paz, prosperidade, que todo mundo tenha acesso aos direitos mínimos da vida, boa saúde, boa educação. Isso é bom. O problema são as propostas de solução que sempre desconsideram a realidade do pecado. Nós já vimos então que o dragão, quando ele fica em pé sobre a areia, ele agora na sua batalha, ele foi derrotado no céu, foi derrotado na cruz, agora ele desce para tentar, já derrotado, irado, ele tenta causar o máximo de estrago que ele pode com o povo de Deus, mas ele também já foi derrotado na cruz. Resta pouco tempo para ele, então por isso ele vai fazer o máximo que ele puder, para desviar o máximo de pessoas que ele puder da verdade. E aí quando ele se põe em pé sobre a areia, porque ele não se firma na rocha, ele se firma na areia, ele levanta duas ferramentas de sua guerra contra Deus: o anticristo e o falso profeta. O anticristo, ele é o líder político e militar. É o salvador que se levanta com uma solução política, militar, para trazer paz e segurança ao mundo. Mas aí uma segunda figura é o falso profeta, que é um líder religioso e filosófico, que vai ter o discurso do engano. Enquanto um realiza e executa o engano, o outro discursa, seduz o mundo ao engano. E ele então vai fazer uma proposta para resolver o problema do mundo. E essa proposta não passa pela pessoa de Jesus Cristo e pela redenção em Cristo. É aqui que lá em Apocalipse 13, verso 11, nós vemos, já lemos aqui, né? Verso 11: vi ainda outra besta emergir da terra. O anticristo é a besta que emerge do mar. Esta aqui é a besta que emerge da terra. Tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A Bíblia nos diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É o Cordeiro que foi morto e que venceu para desatar os 7 selos e abrir o livro. Cristo é o Cordeiro de Deus. Mas esse aqui, ele vai parecer com um cordeiro, ter aparência de cordeiro, mas quando abrir sua boca para falar, falará como dragão, com o discurso do dragão, com o discurso de Satanás. O que é isso? É aquilo que nós conhecemos como aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Os falsos profetas, eles não vêm com uma cara de mal, com uma aparência de mal. Eles vêm com uma aparência de bondade, de piedade, de compromisso com o que é correto, de amor, de que ele quer o seu bem. O problema é que a farsa dele é destruída na hora que ele abre a sua boca, porque ele fala como serpente, ele fala o que você quer ouvir, ele fala o que vai te manter no banho-maria em direção ao inferno, ele vai te manter anestesiado no meio do pecado, ele vai te conduzir em direção ao erro, sem que você veja que está sendo enganado. Então a diferença é que quando ele abre a boca, ele não fala como Deus, ele fala como a serpente sempre falou.
Nesse tempo, existirá uma forte aparência de que todos buscam o que é correto. Se falará muito em amor, paz, igualdade, justiça, o bem, fazer a corrente do bem, doe para o não sei o que lá, esperança, para que as crianças possam, venham, vamos nos unir em torno do bem. Se falará muito em amor, paz, mas na vida prática dessas pessoas, na intimidade da vida delas, elas não acreditam que o bem faça a diferença. Existem apenas 2 sistemas no mundo, meus irmãos. O que aparenta ser bom e é louvado pelo mundo, e o que é bom de fato e é odiado e perseguido pelo mundo. Vamos lá para a segunda, marca a tua Bíblia aí, nesse Apocalipse, vamos lá para 2 Timóteo capítulo 3. Paulo fala um pouco sobre esse tempo final. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, nós vemos o seguinte. Paulo diz: você precisa saber disto. Paulo está dizendo a Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Entenda uma coisa: tempos difíceis para quem quer viver corretamente. Tempos difíceis para quem quer obedecer a Deus. Nós vemos hoje, já conversei com jovens sobre isso, um jovem que namora e ainda é virgem, é perseguido por seus colegas, é massacrado pelos amigos, tiram sarro com a cara dele, fazem pressão sobre ele, tiram ele de muitos círculos de amizade, em alguns casos são desprezados, esquecidos. Já conversei com jovens na nossa igreja, que só porque se posicionaram dentro de sala de aula, passaram a ser perseguidos por professores. Já ouvi falar de pessoas que são perseguidas em seus trabalhos simplesmente por fazerem o que é correto. Você quer ser promovido, meu querido amigo, hoje em dia? Faça o que é errado. Quer ganhar dinheiro? Apoie o erro. Quer viver sem muita pressão no seu juízo, de pessoas te oprimindo e te cobrando e te... Vá no fluxo do mundo, da cultura, da moda. Siga os seus amigos. Siga os seus colegas. Você não vai ter pressão nenhuma. Eu estava um dia desse... Semana passada, foi retrasada, na reunião de mestrado, aí estavam lá os pastores, tudo reunidos. Aí teve um momento de intervalo. Aí no intervalo, o pastor disse assim: ei, vamos colocar o jogo aí do Brasil, que era a final, né, da Olimpíada. Bota aí o jogo do Brasil para a gente assistir, pelo menos nesse intervalo, era 20 minutos de intervalo, colocou lá para assistir. Aí a gente foi lá, começou a comentar, e um dos pastores disse assim: vocês já perceberam que todos os jogadores do Brasil são tatuados? Rapaz, impressionante. Aí a gente comentando lá, a gente disse: vai chegar o dia em que, se você não tiver uma tatuagem, você vai ser massacrado, você vai ser desprezado, você vai ser chamado de alguma coisa muito ruim. Ou seja, a coisa vai se inverter. O ato de rebeldia vai ser você exatamente agir de forma diferente. Esse vai ser o ato de rebeldia. Vão encher teu saco até você se vestir como sistema, falar como sistema, pensar como sistema, compartilhar na internet como sistema, viver idêntico ao sistema. Se você não fizer isso, você vai incomodar. Não estamos muito distantes desse mundo, desse tempo. As meninas sabem a pressão que você recebe.
eu quero casar. Não, mas eu quero ficar, eu escolho largar o meu emprego, eu vou ficar dentro de casa, vou cuidar do meu filho. Que é isso aí dentro da família? Que é isso? Você é doida? Você não tem juízo. A pressão. Mas quando você larga seu filho, seu esposo e vai trabalhar, se o seu filho não tiver a presença da mãe ali, ninguém vai assumir essa responsabilidade. Mas vão querer dar pitaco na tua vida para você seguir o fluxo do sistema. Essa é a pressão que a gente vive. E aqui no verso 1, quando ele diz, sobrevirão tempos difíceis. E aí você diz, por que tempos difíceis? Porque eu tenho que me trancar dentro de casa? Não, meu querido amigo. Porque Ló, ele se trancou porque os caras queriam abusar dos anjos que estavam lá. Mas ninguém lá fora queria abusar de ninguém não, porque aquele era o sistema. Então o sistema já está no sistema. O problema é quem está fora dele. O problema é quando o jovem se posiciona diferente. Quando o homem decide ser um homem diferente. Quando a mulher decide ser uma mulher diferente do que o mundo determina que tem que ser. Com suas soluções. Com seu empoderamento. Com sua masculinidade suave. Com sua modernidade. Com seus padrões distorcidos. E o crente no meio disso será chamado de retrógrado, machista, mulher dominada. Família tradicional. Essa é a família tradicional. Já viram esse tipo de comentário na internet? O cara foi lá, descobriu que o cara batia na mulher. Essa é a família tradicional, que é como se não existisse violência também em outros arranjos familiares. Mas não, o objetivo sempre é o quê? Demonizar o propósito de Deus e apresentar um outro propósito como a solução. Recentemente eu vi uma matéria falando sobre as cirurgias de resignação sexual, que é a cirurgia de mudança de sexo. Pesquisas já mostram que os danos são piores depois que se faz. Porque depois que o cara remove do corpo dele o que ele não quer, ele se arrepende e diz assim, eu quero de volta. Eu estava sendo influenciado. Eu queria preencher o meu vazio, eu não preenchi. Eu achei que o meu vazio era mudar o meu corpo, mas mudei o corpo, o vazio permaneceu. A angústia. E agora eu estou o quê? Mutilado. Eu não sou mais quem eu nasci. Eu sou uma coisa que eu nem sou o que eu sou, nem sou o que eu quero ser. Eu sou o quê? E aí índices de depressão, ansiedade, suicídio, problemas emocionais dos mais diversos. Mas o mundo está dizendo que a solução é o quê? Dizer para o seu filho que ele não nasce menino e não nasce menina. Ele nasce alguma coisa, substância, que depois ele descobre o que ele é. Então se você chega para o seu menino e diz assim, meu filho, você vai vestir azul. Minha filha, você vai vestir rosa. O que é isso? Seu machista. Você é um machista miserável. Minha filha, eu vou comprar uma bonequinha para você brincar. Está querendo dominar a mente da mulher. Miserável. Por que ela não pode brincar? Vocês estão vendo que loucura nós estamos vivendo? Então, até dentro da minha casa, vai ser difícil criar os meus filhos. Por isso que ele diz, nos últimos dias serão tempos difíceis. Por quê? Verso 2. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, ou seja, viciados em tudo, acaba se vicia em tudo, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos,
convencidos, olha a rede social, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Tendo aparência de piedade, mas não acredita. O que é piedade, gente? Piedade é a doutrina de Deus na prática. A mulher diz assim, eu creio na palavra, mas ela não sabe ser uma mulher submissa conforme a palavra de Deus. O homem diz, eu creio na palavra, mas ele não sabe amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregue por ela. Ele diz que crê, mas na prática ele não vive aquilo. Na prática ele vive como o mundo vive. Na prática ele é nada mais, nada menos que alguém que vive o sistema. Pode até vir para a igreja, pode até cantar, tocar, pregar, pode até ser uma pessoa com aparência de piedade, mas ele não crê no poder que a palavra tem para mudar a vida das pessoas. Não crê. Por que não é dizer que crê? Porque o próprio Cristo disse que naquele dia virão e dizem, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, fizemos milagres em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. O próprio Cristo disse que não é todo o que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas é o que faz a vontade do meu Pai. Ontem na reunião de casais eu falei sobre os papéis do casamento. Às vezes a gente vê casais jovens que não estão nem aí para isso, para os papéis no casamento. Eles namoram com o mundo, eles namoram com aquele sistema e acham que um dia irão provar algo bom. Vão plantar no erro e achar que vão colher acerto. É isso que é ter uma aparência de piedade, mas não crer no poder da verdade, porque não vive essa verdade. Vive de modo hipócrita. Acha que é uma opção. Você acha que viver o estilo de vida cristão é uma opção? É um dos jeitos que se tem para se viver? Não, meu querido irmão. Porque é por causa disso que o mundo será condenado. Porque o mundo não se submete à verdade de Deus. De Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele colherá. É muito claro o que a palavra nos diz. E aí ele continua dizendo o seguinte, verso 5, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas sobrecarregadas de pecados, que são levados por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui ele está falando de um problema mais específico naquela situação ali, de Timóteo, que tinha um grupo de mulheres ali que estavam sendo movidas pelos falsos mestres, ou seja, elas achavam que estavam no comando, mas quem estava no comando eram os falsos mestres dominando elas, e elas fazendo o auê lá, sendo dominadas pelo falso mestre. E aí ele diz, olha, cuidado aí, porque tem esses camaradas que saem por aí, ó, com um papo aí, que pegam as mulheres tolas e elas ficam fazendo confusão ali, no ambiente da igreja, porque elas são tolas, elas estão indo na onda da serpente, estão ouvindo a serpente. Então, ó, fica de olho nisso. Aqui era um problema específico que estava acontecendo dentro daquela igreja ali que Paulo então estava falando para Timóteo. E Paulo está usando esse exemplo para dizer, olha, é isso que acontece na prática. Na prática, elas podem até dizer que creem na palavra, mas esses camaradas levam elas no papo. É a mesma coisa no tempo de hoje. Pode ter homem e mulher aqui dentro da igreja que diz que acredita na palavra, mas na prática você ouve o mundo, as músicas, as séries. Tu sonha ser igual àquilo ali. É o teu sonho, teu amor e o teu coração. E você vive na hipocrisia dizendo que ama a Deus, que ama a palavra, canta aqui maravilhosamente bem. A gente vê as letras das músicas, meu Deus, que letras lindas. Mas a gente já refletiu, todos nós aqui já refletimos no que a gente canta? A gente precisa pensar nisso. E aí ele continua dizendo o quê? Vamos avançar um pouco. Verso 8. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente
totalmente corrompida, reprovados contra a fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Eles vão cair. Quem vive assim vai cair. Chega um ponto que não sustenta mais e quebra, tora no meio. Não funciona, não sustenta. A máscara cai. O erro é evidente, porque de Deus não se zomba. Verso 10, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito. Olha que interessante, Paulo está dizendo o seguinte, olha, Timóteo, não é só doutrina não, Timóteo, é vida também. Timóteo, você tem visto, você tem seguido o meu ensino, mas também você tem visto a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. Você tem visto que eu tenho buscado, lutado para viver isso, Timóteo. É essa a nossa luta. A minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É impressionante, gente. Querer fazer o que é certo te leva ao ódio das pessoas, às vezes até dentro da igreja. Porque o ser humano não está comprometido com o bem. Ele quer o benefício do bem, mas ele não quer se comprometer com a bondade. Os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É impressionante. O cara que está achando que está abafando, eu vou enganar ali, eu vou passar a perna ali. Ele está passando a perna em alguém que está passando a perna nele. É cobra engolindo cobra. É assim que o mundo sobrevive. É um passando a perna no outro. É um enganando o outro. É um usando o outro. Para benefício próprio. Ninguém ama ninguém. É só para meu benefício. Eu quero só o benefício. E aí ele continua dizendo, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita, firmemente sabendo de quem você o aprendeu. Permaneça naquilo que você acredita. Aquilo que você aprendeu na doutrina, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é o GPS da minha vida. A palavra de Deus é o entendimento que eu preciso ter para conhecer a verdade e a verdade me libertar. Libertar meu coração do pecado, dos vícios, das angústias, das ansiedades. Me fazer como homem guiar minha família. Fazer a mulher como mulher apoiar o seu esposo. E os dois criarem seus filhos no temor do Senhor. E as famílias se fortalecerem para peregrinar nesse mundo tão difícil. Para a glória de Deus. É a palavra que mostra o caminho. Não é outro caminho, é a palavra que faz isso. E quando o crente não quer aprender a palavra, é por isso, irmãos, que a nossa igreja, o nosso fundamento é o ensino da palavra. O meu objetivo aqui é ensinar a Bíblia para vocês. Eu não estou interessado em você gostar de mim, não. Eu estou interessado em você amar a Deus. Porque se você amar a Deus, você vai me amar. Sabe por que você vai me amar? Porque eu te levo a amar a Deus, e Deus é o melhor presente que eu posso te dar. É fazer você crer no Senhor Jesus. Caminhar segundo o Senhor Jesus. Agora, se eu estiver interessado, se eu não te amar e não querer o melhor para você, eu vou ser um hipócrita. Vou passar a mão na tua cabeça. Vou fazer de conta que a gente é amiguinho e vou ver os teus erros e fazer de conta que não tem nada não, porque eu estou mais preocupado que você goste de mim do que realmente que você ouça a verdade. Uma vez eu cheguei para um jovem da igreja e perguntei, tu lembra os líderes antigamente? Jovens,
mais velhos que lideravam de certa forma, tal, outros jovens. Perguntei para um que não é mais tão jovem, né? Perguntei, eu disse assim: você lembra daqueles que eram chatos? A pessoa disse: eu lembro. Eu digo: os bichos era cri-cri, era cri-cri chato. Hoje, com a cabeça que tu tem, tu olha para trás, tu agradece a Deus pela vida deles? Ele diz: agradeço. Aí eu perguntei: e aquele legalzão da galera? Aí a pessoa disse: aqueles lá, meu Deus, eles me enganavam. Eles me enganavam. Qualquer pai e mãe que quer ser o legalzão para os seus filhos, um dia seus filhos vão te odiar. Porque você está mais preocupado em ser amado do que ser correto, do que honrar a palavra e honrar a Deus. Mas você, pai, que está aqui lutando, batalhando, você, mãe, que está lutando e batalhando, e corrigindo, e eu disse: meu Deus do céu, meus filhos vão me odiar, meus filhos vão me detestar. Deixa o seu filho virar pai. Deixa o seu filho virar mãe, que ele vai dizer: meu Deus, obrigado, pai. Obrigado, mãe. Obrigado, porque você não me deixou ir por aquele caminho. Você foi chato comigo. Mas meus amigos eram legalzão comigo. Era 10 anos comigo. Meus irmãos, a palavra de Deus é o caminho. Por isso nós precisamos, se alguém está afastando-se do caminho, ele precisa ser exortado a voltar. Por amor, Ezequiel diz o quê? Se eu vejo o ímpio caminhando para o buraco e eu não aviso, o sangue dele cai sobre mim. E se eu ver o justo se desviando do caminho e indo para o buraco e eu não aviso, o sangue dele cai sobre mim. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo complexo. Às vezes a gente chamava a atenção de um jovem, o jovem chegava e agradecia. Hoje fica emburrado. Bicho chato. Tem alguns que depois abrem a cabeça e dizem assim: poxa, obrigado. Está do mesmo jeito com o povo. Os maduros e os adultos também são assim. Sabe por quê? É isso que Paulo diz. Eles não querem saber da verdade. Eles não querem seguir a verdade. Eles não amam a verdade. Eles amam somente a si mesmos, seus prazeres, seus sonhos, suas vontades, e querem que o Deus eterno submeta o mundo a eles. E aí você diz: pastor, o que isso tem a ver com o falso profeta? Porque é exatamente isso que ele vai te dar. É exatamente isso que ele vai te dar. Porque ele vai ter a aparência que o mundo vai aplaudir. Aparência de gente boa, jeito de gente boa, tolerância, amor, bondade. Vamos nos unir em torno do ideal, do mundo melhor. Você vai olhar e vai dizer: você é um anjo. Mas quando ele abre a boca, o discurso dele é satânico. Ah, pastor, satânico como? Ele vai chegar e dizer assim: vamos matar as pessoas, vamos destruir a família. Não, ele vai chegar e dizer o seguinte. Ele vai dizer assim: o problema do preconceito contra as pessoas LGBTs é por causa da família tradicional. A família tradicional normalmente são conservadores, são pessoas intolerantes, sem amor. São tantos os jovens LGBTs que estão dentro das casas de famílias tradicionais sofrendo com pais opressores, com mães que não entendem. Aí você faz: aí é mesmo, ai meu Deus, é verdade. É mentira isso. É mentira, isso é discurso. Quando, pelo amor de Deus, nós aqui, Batista da Graça, em algum momento, dissemos que nós não receberíamos e trataríamos com todo o amor uma pessoa que tenha questões LGBT. Mas nós não aceitaremos que ela permaneça como está. Ela precisa de ajuda, como qualquer outra pessoa em qualquer pecado que viva. Mas isso é o discurso que os pastores progressistas estão ensinando nos seus púlpitos. Um dia desse eu vi um dizendo o seguinte: a pessoa que tem desejos homossexuais, aquilo é quem ela é. Como é que você pode dizer que ama alguém, mas não ama o cheiro dela? Aquele é o cheiro dela.
é que eu digo que eu amo uma pessoa? Nada a ver, minha gente. Amar não tem nada a ver com aceitar o erro. Amar não tem nada a ver com passar a mão sobre o erro, pelo contrário. É acolher, mesmo errado, para ajudá-lo a sair do erro. Isso é amor. Para o mundo não, é intolerância. Porque a raiz filosófica do mundo é: siga o seu coração, faça o que você quiser. Ninguém pode determinar para você o que você é, o que você faz, você é livre. Faça o que der na telha. Isso é a filosofia do mundo. E o que é que o anticristo vai fazer? Oferecer exatamente esse discurso, desconsiderando a palavra e dizendo para você que isso é amor. O mundo chama de amor o que não é amor e redefine o conceito de amar. Pastor, eu quero o divórcio da minha esposa. E cara, por quê? O amor acabou. Como é que o amor acabou? O amor jamais acaba. 1 Coríntios 13. Então não era amor. Peraí, como é que tu está? Então quer dizer que tem pessoas que tu ama e tem pessoas que tu não ama? Não, é porque na verdade eu casei com uma pessoa que eu não amava. Oxê, então tu odeia. Casou com uma pessoa que tu odeia. Não, é porque... Ou seja, o cara está falando para você com um discurso completamente secular, mundano, e você está tentando entender a partir de uma perspectiva bíblica, não vai combinar jamais. Porque na cabeça dele, ele já foi ideologizado pelo mundo. Ele já está com a cabeça dele formada pelo mundo. Mas o que é amor? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor. O amor não busca os seus interesses. O amor não se porta com indecência. O amor não arde em ciúmes. Cara ciumento não ama não. Vê essa historinha de que é ciumento porque é cuidadoso. Não. Ele acha que você é um objeto. O ciumento é uma pessoa possessiva, egoísta, acha que você é um objeto, por isso que é ciumento. Porque ele acha que você é um objeto dele, propriedade dele. Crente pode ficar com ciúme? Não. Trata o coração. Trata o coração. Senão a desgraça vai estar feita na sua vida. Não, mas eu consigo conviver com isso. Aí tenta transformar o ciúme em quê? Cuidado. É cuidado, é amor. Não, é egoísmo, é posse, é pecado. Ponto. Vamos chamar o que é do jeito que é? Mas aí o mundo vem com alternativa para tentar aliviar. É isso que o anticristo vai fazer, gente. É isso que o falso profeta vai fazer. Ele vai oferecer respostas confortáveis. A pessoa está lá, sente atração por crianças. Aí o mundo faz o quê? Aí vai dizer safadeza, pilantragem, ruindade, pecado, miséria. O mundo faz o quê? É doença. Uma doença, o bichinho está doente. Devemos acolher a doença dele. É uma alternativa mais leve para o problema. É uma alternativa mais leve para o problema. Esse pastor disse que era safadeza, ele é muito duro, ele é intolerante. É safadeza sim. Controla a tua cabeça. Controla o teu pensamento. Controla as tuas ideias. Tu não é um bicho. Tu é um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a verdade. Por isso, irmãos, que uma das maiores ferramentas do mundo hoje chama-se politicamente correto. É uma das maiores ferramentas de dominação da opinião pública hoje. Politicamente correto. O que é o politicamente correto? É o mundo ensinar que determinadas coisas são ruins, determinadas coisas são certas. Ou seja, se eu chegar para você e disser assim, não existe casamento gay. O mundo já fica tolerante.
intolerante. Não, não existe. Sabe, deixa eu explicar por quê. Só pela palavra. Casamento. Casamento, casamento, ou seja, pegar um casal e casar o casal. O que é casal? Macho e fêmea. Casal, macho e fêmea. Acasalamento. Casal. Casal, macho e fêmea. Casamento, a união do macho e de uma fêmea para formar um núcleo familiar. Homem com homem, casamento? Não, duplamento. Não é o conceito da palavra. Pastor, mas aí não, isso é intolerância. Não, não é intolerância, é a verdade. Ah, então não tem direito de viver junto? Tem, vá lá, busque o direito, vai lá, cada um cuida da sua vida, vai lá, não tem problema nenhum. Mas não venha dizer que isso é casamento, porque biblicamente isso não é, e a minha fé ensina que isso não é. Vocês estão entendendo como é que a gente está sendo dominado pelo discurso, sem a gente perceber? Como é que a gente parece que tem coisas que quando a gente diz, parece que já subentende que a gente já está sendo um tipo de figura monstruosa, que a gente nunca falou disso. Porque falar o fato... Uma vez eu acompanhei um caso, está aqui outro exemplo, acompanhei um caso, a mulher traiu o cara com o irmão dela, o irmão dela não, com o irmão dele. A mulher traiu o cara com o irmão dele. Essa mulher, ela fazia uma pressão fora do comum no juízo desse camarada. Um cara correto, nunca foi um cara violento e tal. Em determinado momento de muita tensão dentro de casa, e ela era um terrorismo pesado com o camarada. Em determinado momento, ela foi e descreveu para ele o que fez com o irmão dele. E disse assim: ele é muito mais homem do que você. Os homens aqui entendem que aí falou desse jeito, e sua mulher falar isso para você, meu amigo, chegou no limite. Ele disse que cerrou o punho, disse: eu vou quebrar a venta dela agora. Só que na mesma hora ele disse assim, ele não é crente não, ele disse assim: Lázaro, um amigo meu, ele disse: Lázaro, na hora eu acho que foi Deus mesmo que disse assim: teus filhos, olha o problema que tu vai entrar, vai perder a guarda dos teus filhos, vai fazer vergonha para a tua família. Aí ele disse que dominou-se. Se esse cara tivesse rodado, não estou justificando, mas se ele tivesse rodado a mão no pé do vidro dela por conta de uma reação que ele teve, qual a primeira coisa que faz? Nunca culpe a vítima. Caramba, é óbvio que eu não vou justificar o que o cara está fazendo. Nada justifica violência. Mas será que a bichinha estava lá, ai, como eu sofro, ai meu Deus. Só que o simples fato de Deus estar fazendo isso, já gera um mimimi, uma confusão, uma briga miserável. Só por eu falar, é porque eu não sou um pastor conhecido não, gente. Mas imagina se eu tivesse, se eu fosse conhecido como Hernandes, e tivesse sendo gravado, e amanhã já tivesse, porque os vídeos que ele posta o vídeo num dia, no outro dia já tem 300 mil pessoas que já assistiram o vídeo dele. Imagina. Ia sair, meu amigo, aqui na cidade ainda tem o Márcio Rangel, essa galera, né? Que tá, pastor na igreja fala, provoca aglomeração, pastor na igreja fala que é mimimi, pastor na igreja... É porque eu não sou conhecido, mas... ia ser confusão, meu amigo, ia ser o inferno na minha vida. Não sei nem se vai vazar isso aqui. Mas é assim, gente, que a gente está vivendo. A gente está vivendo isso. Ou seja, incute na tua cabeça um pensamento que não é a realidade, mas é tão repetido que se você for fora do padrão, é mau, é intolerante, é perverso, é machista, é taxista, é fascista, é genocida, é não sei o quê. É isso, gente. E é isso que vai ser usado para dominar, porque já estão dominando as pessoas assim. Dominando quem? Mentes fracas, mentes despreparadas pela palavra. Já estão sendo dominadas. Aí você diz: pastor, o que isso tem a ver com o anticristo? Vamos ler aqui que você vai entender. Volta lá para Apocalipse.
Olha só, verso 12. Ela, essa besta, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, uma besta, o anticristo vai apoiar o falso profeta, e o falso profeta vai exaltar o anticristo. Uma figura ajuda a outra. Então, assim, ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ou seja, o falso profeta, qual é a missão dele? Exaltar o anticristo e dizer assim: olhem para ele, ele é o Messias tão esperado. Ele foi ferido de morte e reviveu. É ele o cara que vai trazer solução para o mundo. Por isso que ele diz: adorem a ele, exaltem a ele, tenham ele como fonte de verdade, tenham ele como fonte da paz. Ele é o cara que vai trazer solução para o mundo. Verso 13, também opera grandes sinais, de maneira que faz até descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Olha que interessante. Lembra que as duas testemunhas, o que foi que elas fizeram? Derramaram fogo do céu. O que é que Elias fez no Antigo Testamento? Derramou fogo do céu para provar que ele estava falando em nome de Deus. O que é que a besta vai fazer? O que é que o falso profeta vai fazer? Derramar fogo do céu para dizer que ele está falando em nome de Deus. Olha que interessante. O que então vai diferenciar ele? O discurso, o que ele fala, o conteúdo do que ele fala. É bíblico ou não? Distorce a palavra ou não? Corrobora com a exaltação do Cristo ressuscitado ou não? Enquanto a palavra exalta a Cristo, a voz do falso profeta reduz a pessoa de Cristo, blasfema contra a verdade, para dizer que a resposta está no sistema que ele aponta para ser adorado. Verso 14, seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Olha que interessante, ele vai chegar e vai dizer o seguinte: ele é a solução, ele é o nosso ídolo, ele é o cara, é o cara. Quando tem eleição, o que é que o povo faz? Põe a foto lá do político lá em casa. Já viram aquela bandeirona com a foto do camarada? Tudo bem, no período de eleição, você até entende. Eu estou apoiando meu candidato. Mas passa a eleição, você já viu que tem gente que permanece com a foto do camarada lá. Às vezes põe até a foto dentro de casa, num porta-retrato bem bonitinho. Eu fico achando estranho aquilo ali. Meu amigo, se tivesse ditadura no Brasil, esse camarada seria o primeiro adorador dessa pessoa aí. Eu vou lá ter foto de ninguém dentro da minha casa que não seja minha família. Mas está lá, ó, a pessoa lá. Ou seja, quando você gosta de uma banda, você usa lá a roupa da banda. Você gosta de um filme, você põe lá na tela do seu computador o filme que você gosta. Ou seja, são símbolos que mostram coisas que você gosta. O que vai acontecer? O falso profeta, ele vai incentivar as pessoas a fazerem uma imagem. É algo que a gente não sabe o que é ao certo, mas a gente entende que é algo que vai lembrar a pessoa do anticristo. Fazer uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. É interessante que João repete isso, a que foi ferida e sobreviveu, porque esse fato da morte mentirosa do anticristo e sua ressurreição mentirosa, vai ser um fato extremamente usado pelo discurso desse período. Porque, aquele Jesus judeu, que ele era uma farsa. Olha aí quem é. Tudo registrado. Todo mundo viu aí, os celulares tudo filmando lá, o bicho morrendo e ressuscitando. Aí, só pode ser esse cara. Ele é o Messias prometido. E ele vai nos levar para Deus, que é o dragão. Mas ele não vai dizer que é o dragão, né? Quem é que vai dizer assim: eu sou o diabo, me adore? Não, ele vai dizer: eu sou muito lindo, maravilhoso, sou inteligente, vou fazer o bem para você, vem aqui e me adore. Aí você diz: pastor, como é que eu sei a diferença? Porque ele vai mandar você viver um estilo de vida que desonra o eterno, desonra o Cristo ressurreto, que não está de acordo com a palavra de Deus e com a verdade a respeito das coisas. Então nesse tempo a gente tem o quê? Tem um falso profeta que vai incentivar as pessoas a construírem uma imagem. E essa imagem vai mostrar o grau de apoio que as pessoas têm ao sistema do anticristo. De adoração, de crença,
naquele sistema. Eu acredito no sistema, eu acredito nessa pessoa, eu acredito que ele é a solução. Eu acredito que esse cara vai trazer a paz à terra tão desejada. Eu acredito. Então está aqui a imagem. Esse cara é o meu ídolo. É isso que vai acontecer. Só que no verso 15 diz: e lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta. Aí o bicho fica mais esquisito ainda. Porque essa imagem feita, ela vai ganhar vida própria. Você diz: oxi, que loucura é essa? Quer dizer que eu vou ter lá na minha casa um negócio que vai ganhar vida? Pelo poder do falso profeta? Como é que vai ser isso? Não sei. Vamos seguir o texto. Por que ele vai fazer isso? Por que ele vai ganhar vida? Ele vai dizer: para que também a imagem da besta falasse. Essa imagem vai falar. Para quê? Só para dizer a hora e dizer o dia, dizer bom dia, seja bem-vindo. Não. Ele vai falar para quê? E fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Esse ser, essa imagem que vai passar a falar, ela vai ter o poder de identificar quem é adorador e quem não é adorador da besta. Quem é adorador está alinhado ao sistema. Quem não é adorador está desalinhado do sistema. Morte. São inimigos do sistema. São rebeldes. São pessoas intolerantes, pessoas do mal. São terroristas. São inimigos do sistema. E esse serzinho aqui, ele vai falar e vai dizer assim: aquele ali não adora. Eu brinquei um dia desse com uma pessoa, gente, aí é só viagem, certo? Viagem na maionese. Eu não vou dizer que isso é, o pastor disse que era isso, porque já disseram que era o mouse, depois disseram que era o cartão de crédito, depois disseram que era o celular, depois disseram que era... Já inventaram um bocado de coisa. Mas na hora que eu li esse texto, sabe qual a primeira coisa que veio na minha cabeça? Não sei se vocês conhecem, um equipamento chamado Alexa. É da Amazon. Ela está ali, aí você faz: Alexa, qual a hora? Aí ela faz 3h45, tenha uma boa tarde. Aí você pede a sua agenda para ela: o que é que eu tenho programado para hoje? Aí ela diz: hoje você tem programado para tal hora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Qual é o meu histórico de exibição dos filmes? Você é uma pessoa que tem gostos. Gente, é uma inteligência artificial que está lá inserida. Eu digo assim: rapaz, essa bicha vai ganhar vida e vai denunciar a gente. Eu disse a Michelle que se você for no Google e pôr meu nome, aí você vai ver um bocado de coisa sobre mim. Aí eu já disse a ela, olha, eu não me escondo mais não. Se acontecer alguma coisa, tu pega os meninos e foge. E pode me deixar para trás, porque não tem mais como eu me esconder. Se você botar o nome dela, Michelle Sueli, você não vai achar quase nada. Achar talvez coisa de nutrição, alguma coisa. Mas assim, aí eu digo: pronto, Michelle, tu ainda está, mas eu já estou no sistema. Então, qualquer perseguição, qualquer coisa. Teve um dia desse que eu falei um determinado nome aqui na live. Aí um dos meninos que estava ali na live disse que quando eu falei o nome, a live plim, disse assim, foi um nome que eu não vou falar aqui. Aí quando eu falei, plim, como se fosse assim: pum, discurso de ódio identificado. Vamos perseguir esse monstro e vamos matá-lo. Eu estou brincando aqui, gente, mas é só para você perceber que parece ficção científica, mas não é ficção científica, gente. É possível isso acontecer? É óbvio. Por mágica, por tecnologia. Pelo quê? Não sei. O fato é que a grande questão é que o mundo caminhará na identificação de só dois tipos de pessoas: os que se submetem ao sistema e os que se submetem a Deus. Como é que ele vai fazer isso? Verso 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, todo mundo, faz com que lhe seja dada uma certa marca na mão direita ou na testa. Olha que interessante. Essas pessoas serão seladas com uma marca que vai identificar que ela está submetida ao sistema, que ela reconhece o senhorio do anticristo, que o anticristo é aquele que precisa ser adorado, que o reino dos céus virá para esse mundo por causa dele, que o falso profeta é o detentor da verdade, da paz, da bondade, do amor, de tudo isso, e que o dragão, que ele não sabe que é dragão, é o Deus eterno, imortal, que está para ser adorado e que deve ser adorado para todo sempre. E aí essas pessoas alinhadas a esse sistema receberão uma marca, um selo. E aí você diz: o que isso tem a ver? Lembra que a palavra de Deus diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa?
selados para o dia da redenção. Lembra que a gente já viu aqui em Apocalipse os 144 mil selados que receberam de Deus o selo. Lembra que a gente viu aqui também que os que receberam o selo, na hora que as pragas começaram a sair, Deus não permitiu que os que fossem selados recebessem da praga que ele enviou. Ou seja, se você já é crente em Cristo Jesus, você jamais adorará o anticristo. Jamais. Porque dentro de você, você já está selado. Não existem dois selos na mesma pessoa. O que evidencia isso é a fidelidade. Por isso que quando eu vejo um jovem ou um adulto muito alinhado com o sistema, tá? Aí você diz assim, meu Deus do céu, parece até que não existe fé naquela pessoa. Não existe amor pela obra. Se você acompanhar a pessoa, vê o jeito, vê a forma, você diz assim, poxa, e tu era crente, já virou essa? E tu era crente, eu não sabia não. Porque o cara não demonstra nada de diferença na vida dele. Ele é igual a tudo. Ele é igual a todos. Aí, se existem pessoas assim, e quando são postas à prova, elas se submetem ao que o mundo quer e não o que a palavra de Deus espera, é sinal do selo que ela não tem do Espírito Santo. Não é que o crente não peque, não é isso. Mas o crente, quando peca, ele sabe que está desonrando o Senhor. E ele não quer mais isso. Porque ele já foi selado com o Espírito Santo da promessa. Pastor, então a vacina é do anticristo? Se eu for vacinado, eu vou ser selado com o selo 666? Não. Não, mas é porque tem uma substância química dentro que é uns robozinhos minúsculos que entram no corpo, que vai dominar você. Que se dominar, é uma coisa, o Espírito Santo de Deus vai anular qualquer dominação que tem em você, porque você já tem dono. Então, se você for vacinado pela vacina do anticristo, estou dizendo que a vacina é do anticristo não, mas eu estou falando da viagem que o povo tem. É a vacina do anticristo. Se você for, os anticorpos do Espírito Santo vai anular qualquer tipo de coisa espiritual que queira te destruir. Mas e se for venenosa e me matar? Você vai para o céu, porque você já pertence ao Senhor. Não, eu vou atrás das teorias de conspiração, eu vou tentar entender para eu não cair no engano do diabo. Entenda uma coisa, meu querido irmão, você não é dono da sua vida. Agora, se o cara chegar para você e disser assim, eu vou lhe vacinar somente se você reconhecer que fulano de tal é o Senhor soberano, se você reconhecer que esse Jesus Cristo que você diz adorar, ele é errado, é alguém que nós precisamos esquecer, porque esse é o cara. Você só vai receber a vacina se você se submeter e adorar essa figura aqui. Aí eu vou dizer, então não tomo, então vai morrer, então eu morro. Simples assim. Agora você não tem que ficar buscando teoria da conspiração, não, para eu não ser enganado. Eu quero descobrir como é o nome do anticristo, porque 6 é o número da letra do nome de não sei quem e tal, para tentar. Não é a tua inteligência, a tua capacidade de pesquisa. A galera que fica correndo atrás de teoria da conspiração, sabe qual é o problema deles? É que eles acham que a vida deles está na mão deles. Às vezes você vê cara correndo atrás de teoria da conspiração e brigando com a vacina, mas a vida dele toda desmantelada dentro de casa. O mínimo da vida cristã ele não tem, ou seja, ele já mostra quem é a quem ele serve. Você está entendendo que não tem nada a ver com receber ou não o sinal, mas tem a ver com a quem você adora. E a promessa, sabe qual é? 17. A promessa é que, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. É um sistema que vai classificar as pessoas, de modo que se você tiver o selo do anticristo, você poderá viver a vida econômica normal, acesso a os serviços que vão te manter vivo, tua família, alimentar tua família. É impressionante que num desses países aqui da América Latina, né, um país socialista, as pessoas, cada pessoa, ela tem uma quantidade de comida que ela pode receber por mês, que o governo dá de ração.
Chama-se ração. O governo dá. Quando eles descobrem, eles têm um sistema de pontuação, gente, que eles descobrem quando a pessoa está de alguma forma contrário ao sistema. Não sei como é que eles descobrem isso, né? Mas também não fui correr atrás para saber, não. E aí, dependendo da condição, eles reduzem a ração da família. Recentemente, num país lá de que, se eu falar, o YouTube vai apitar, tem um sistema semelhante. Não sei se vocês sabem lá que todas as câmeras são espalhadas pela cidade, elas já verificam a face das pessoas, sabem onde cada pessoa está. Dinheiro físico, não mais. E aí você tem uma cota mensal. E recentemente, eles reduziram a cota dos cristãos. Estavam os cristãos passando fome lá, porque não tinham direito a comprar. E aí tinham pessoas que começavam a, por baixo dos panos, doar, dividir com os cristãos. Quando era descoberto, cristão, reduz também ele. Isso está acontecendo agora. Sabe qual é a diferença disso? É que isso aqui vai acontecer a nível mundial. E o mundo vai aplaudir e bater palmas. Porque essa figura aqui, ela vai ensinar o mundo uma filosofia melhor que o cristianismo para se viver. E os cristãos que conhecem a palavra não vão se submeter a isso. Por isso que quando eu vejo um cristão se submetendo às ideologias com um discurso muito parecido com esse discurso aí fora, eu fico pensando assim, esse cara não tem maturidade bíblica. Ele não está percebendo o quanto ele já está sendo dominado. Ele não está percebendo que ele já está sendo levado. É claro que como cristão, ele é cristão, ele não vai entregar o sinal da besta, né? Mas ele precisa compreender que o risco existe de um sistema de mentira que vai te conduzir a viver uma vida de falsidade, onde no fim de tudo você vai descobrir que nunca viveu para a glória de Deus, mas para a glória dos homens. E aí no verso 18 ele diz, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número de ser humano, e esse número é 666. Por que é que ele diz isso aqui? Para a gente ficar, ele não diz isso para a gente ficar calculando aqui, eu vou calcular para eu tentar descobrir antes do tempo, e saber primeiro porque todo mundo, e vou dizer para todo mundo quem é o anticristo. É Trump, é Biden, aí vou falar dos brasileiros não. É o anticristo, não. Quando ele diz aqui, aqui está a sabedoria, o que é que ele está querendo dizer? No momento em que o anticristo se manifestar, o sistema foi implementado, esse sistema de dominação foi implementado, os cristãos saberão claramente do que se trata. Eles saberão claramente o que significa. Porque o Espírito Santo dará sabedoria para eles identificarem. Então não é para você ficar dando de Nostradamus, não. É para você entender que no momento em que isso acontecer, os cristãos vão olhar para isso e vão dizer, agora a gente sabe o que é isso. O que isso significa. A gente sabe do que se trata. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus criou todas as coisas diante do seu muito bom, da sua verdade, da sua justiça. O mundo não se submete a isso. O mundo está enganado, o mundo está caindo no seu próprio engano, propondo soluções que não são soluções. Mas nós não estamos nas trevas. Nós temos a palavra que nos guia. Nós temos a palavra que nos mostra o que é certo e o que é errado. Como eu faço então para me proteger da religião da maldade? Conheça a palavra de Deus. Critique o filme que você assiste. Critique as coisas que você faz. Verifique se você não faz o que faz porque alguém te influencia a fazer. Perceba se o seu estilo de vida é pautado pela palavra ou é pautado pela opinião do mundo. Analise isso. Porque essa é a diferença entre alguém dominado e alguém livre. Eu sou livre. Você é livre? Eu creio que sim.
Mas o mundo vai continuar tentando nos dominar. Seja livre. Desde esse eu ouvi uma frase de um pastor que ele dizia o seguinte: ser cristão deveria ser a coisa mais simples do mundo, porque só devemos nos preocupar com a opinião de uma pessoa. Achei interessante, inteligente essa frase dele. Ser cristão deveria ser a coisa mais simples do mundo, porque nós deveríamos nos preocupar com a opinião de apenas uma pessoa. Mas quando a gente é escravo do mundo, a gente se preocupa com a opinião dos pais, com a opinião da mãe, com a opinião da, sei lá, com a opinião de não sei quem, com a opinião de não sei quem, com a opinião da tia, com a opinião de não sei quem, aí pronto, a rede social vira o lugar para as pessoas dar a opinião da minha vida. Eu preciso disso não, só preciso saber que eu estou bem com ele. Sou livre. Eu vivo em paz. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, obrigado, Senhor, por Tua bondade, Pai. Nos ajuda, Senhor. Que a nossa mente conheça a palavra, se proteja, Senhor Deus, desse mundo cheio de ideias, cheio de ideologias, cheio de pressão, cheio de conceitos que tentam dominar a gente, que tentam fazer a gente viver conforme os padrões desse mundo. Mas nos ajuda, Pai, a sermos realmente livres e aproveitarmos essa liberdade da Tua palavra, Senhor. Ó Deus Santo, obrigado pela Tua bondade. É isso que te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quando Ele me chamou.